Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Boa noite a todos. Continuando os títulos de Maria, o grande título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, celebrada todos os anos no dia 8 de dezembro. Na pureza luminosa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, contemplamos a graça que nos torna cada vez felizes, nos forma, orienta e conduz as almas no caminho de Deus. Padroeira da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, catequistas e líderes comunitárias a semear a fé com sabedoria, paciência e amor, e um amor silencioso. Nas mães que ensinam, corrigem e acompanham, reconhecemos essa missão de formar corações para o bem. Nesse mesmo espírito, recordamos Santa Paulina, que também foi catequista, dedicou a sua vida para educar na fé, conduzindo com firmeza e ternura aqueles que lhe foram confiados, doentes, marginalizados e mais necessitados. A Imaculada nos ensina que educar é, antes de tudo, um ato de amor que transforma gerações. Educar transforma gerações. Maria, Mãe Imaculada, rogai por todos nós. Amém. Um amor que acolhe, protege e atravessa o tempo. O Nova Trento News apresenta Amor de Mãe. Olá, boa noite, tudo bem? No programa de hoje nós estamos aqui com a Dona Dete. Boa noite, Dona Dete, tudo bem? Boa noite, Andresa, tudo bem. Que bom. Dona Dete, pra gente começar então, conta pra gente quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 3 filhos, uma mulher e 2 homens, uma moça e 2 moços. Sim. E, Dona Dete, durante as suas gestações, em algum momento a senhora sentiu medo, teve algum problema ou foram todas tranquilas? Eu tive, já no primeiro, na primeira gestação, não durante a gestação, mas quando chegou assim mais ou menos a hora, porque eu tive problemas de eclâmpsia, assim que eu poderia... a pressão não baixava. Tinha um risco. Então foi um risco e assim eu não estava sedada, então eu escutava eles falarem e tal. E aí foi onde depois tiveram que partir para cesariana, porque viram que não era possível parto normal. Mas depois deu tudo certo, lá veio a minha menina, né, a Mirielle. Quando eu posso falar um pouco mais? Sim, pode falar. Quando as moças do hospital, era no Santa Isabel, elas vinham trazer as bebês para as mães amamentarem, elas diziam, cadê a mãe da neném que está chupando o dedo? E era minha. Olha, se é a minha, é a Mirielle. Não, e aí a gente já deu então o nome, Mirielle, né? Já tinha o nome. E depois tudo bem, mas eu tive problema depois de novo, porque a minha cirurgia abriu, teve problema na cicatrização. Eu fiquei 8 dias em Blumenau, porque a minha mãe e meu pai moravam lá e a minha mãe queria eu lá perto dela, mas eu queria voltar para minha casa. Aí depois de 10 dias eu vim para Nova Trento, mas eu tive que voltar para o hospital e ficar mais 8 dias internada. Foi feita uma nova, não digo cesárea, mas assim, uma nova sutura de novo para fechar a minha cesárea ali. Falei demais. E como foi levar essa gestação de risco, onde surgem muitas dúvidas e medos, né? Foi mais no final? Desde o começo a senhora sabia que podia ter algum risco? Não, foi mais no final. Mais no final mesmo? Mais no final. Uhum. E no que a senhora se apegou, assim, que deu forças para a senhora? Assim, a minha mãe, ela era de muita oração, tanto que ela passou pra gente. Então, eu rezava e pedia para, assim, colocava ela, mãe, ela não estava lá comigo, mas como se ela estivesse. Mãe, eu preciso da tua ajuda, mãe me socorre, mãe reza para mim, mãe torce por mim.
Então me apeguei a isso e, claro, a Nossa Senhora do Bom Socorro. A gente de lá da minha casa eu via praticamente lá em cima no morro. Ah, estava lá, Isso, estendendo a estava mão lá. pela senhora. Uhum. E qual a lição de vida que a senhora leva após passar por essas dificuldades? De nunca ter perdido a fé e de me sentir realizada como mãe e de construir uma família assim. São coisas boas que, mesmo com todos os percalços da vida, mas que a gente tem esse, sabe, ainda dá pra gente de manhã cedo levantar e depois dizer, ai que bom, mais um dia, mais um dia. Isso aí. E, dona Odete, a senhora, além de mãe, a senhora foi professora, catequista, a senhora também foi mãe também de outros filhos, né? Que ainda não, quando você é Sim. catequista, professora, os pais, eles atribuem a você os filhos, a responsabilidade de cuidar dos filhos deles, né? E qual que é a maior diferença, assim, entre ser professora, catequista e os filhos em casa? E o que é parecido, a semelhança entre os três? As crianças eram mais ou menos na idade dos meus, aliás, eu comecei antes de ter os filhos, claro. Então era assim, acolher eles, e essas crianças no interior, elas se apegam muito ao professor, muito mesmo. E as mães felizes também, porque a gente começou uma coisa que não era feita. No final de semana eu ia na escola, na capela, para rezar o terço com as crianças, e daí o povo também vinha. Então as mães se sentiram muito, muito felizes, porque era isso que elas queriam. Daí foi onde também preparei crianças para a primeira comunhão, lá mesmo na comunidade. E então eu vejo assim que tanto como os meus filhos, era o amor por eles. E vendo hoje e aquela época, né? O que a senhora vê que é mais difícil, assim, de lidar hoje em dia como mãe? Vendo a criação dos seus filhos e hoje em dia, atualmente? Eu acho que nós tivemos uma maneira que era bem diferente de hoje. Porque a gente falava para eles, os filhos, e eles sabiam que era para ser feito assim, não era para fazer de outra maneira, era da maneira que a gente ensinava. E hoje em dia a gente não vê bem isso, a gente vê às vezes que as mães sofrem, porque às vezes elas têm que ficar meio que firmes demais, ou até perdem às vezes a paciência para educar. Que não é fácil a educação hoje. Eu já não tenho mais nem neto pequeno, porque a minha neta mais nova está com 14 para 15 anos. Claro, e daí eu vejo que é mais difícil a minha nora cuidar dela, meu filho cuidar dela, do que eu na época cuidar dos meus. São gerações, né, coisas que mudam muito com o tempo, né? Mas Que que bom, a senhora com certeza é um exemplo na sua família, na sua comunidade, por tudo que a senhora fez. E por tudo que a senhora deixou de legado, porque eu acho que isso é o mais importante, né? É a gente construir e deixar o nosso legado, o nosso carinho, o nosso sentimento. E para a gente finalizar, dona Odete, eu gostaria que a senhora falasse, desse uma mensagem para as mães que estão nos assistindo. Olha, eu digo assim, mãe, às vezes a gente ouve, mãe não é aquela que pare, né? Que põe no mundo. Mas eu digo assim, que elas nunca esqueçam de que a missão delas, a nossa missão é uma missão sem limites, ela precisa ser sempre pensada, renovada, rezada, para a gente poder então, de fato, levar avante a missão de mãe sem perder a noção de pessoa que ela é. Ela é uma pessoa como outra, só que como mãe, ela precisa de fato estar muito, muito em sintonia com Deus. Ela tem que estar muito em sintonia com a nossa mãe Maria também, porque é através dela, nós pedimos para ela, ela intercede junto a Jesus por nós. Então, eu acho que mais ou menos mães façam assim. E às vezes não tenham medo de ser um pouco duras com os filhos.
Não tenham medo, porque eu fui dura com os meus filhos, mas nunca assim deles me dizerem a mãe foi muito ruim, a mãe bateu na gente e tal. Não, mas eu era, tanto eu como meu marido também, a gente exigia deles. Exigia. Eu cheguei a dar aula para o meu mais novo, eu cheguei a dar aula, e aí ele tinha letra muito feia, e eu bati em cima da letra dele. Arley, por favor, melhora essa letra. Ai, mãe! Então, assim, a gente como mãe. Às vezes, na hora do recreio, algum aluno que não tivesse feito... Estou fugindo do assunto. Não, pode. Algum aluno que não tivesse feito tarefa em casa, na hora do recreio, eles tinham que tirar e fazer. Aí ele vinha e me dizia, mãe, e agora que nós não podemos brincar? Digo, eles não fizeram a tarefa. Tu fizeste porque a mãe teve que ficar insistindo, né? Porque senão nem tu fazias. Então, assim era a vida da gente. Muita lembrança boa, junto com... E o meu marido trabalhava fora, então eu era mãe e pai. Pai, mãe. Essa é a realidade de muitas mães, né? Tem que ser mãe e pai. Isso. Então é isso. E que ela... parabéns e um abraço carinhoso para todas as mães que estão nos assistindo. Este foi o programa desta noite. E amanhã voltaremos com mais uma história inspiradora aqui no Amor de Mãe, no Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Um amor que acolhe, protege e atravessa o tempo. O Nova Trento News apresenta Amor de Mãe.